Leis de Newton mudaram a maneira de como o homem encara o universo. Agora vamos entender melhor quais são as 3 leis de Newton. Newton conseguiu elaborar uma teoria unificada. Para a física, esta teoria é descrita em 3 leis, conhecidas como as 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia. Na ausência de forças externas, um objeto em repouso permanece em repouso, e um objeto em movimento permanece em movimento. Este princípio foi por Galileu, e antes desses estudos, prevalecia o pensamento de Aristóteles, que associava a ideia de força e de movimento. Segundo Aristóteles, não existia movimento nem a presença de força. Também uma definição para a força: agente físico capaz de produzir aceleração, isto é, capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento dos corpos. Eu vou falar com a segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica. Enunciar a segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica, diz que a força aplicada em um objeto é igual a massa objeto multiplicada por sua aceleração. A segunda lei de Newton também foi estudada por Galileu e pode ser escrita matematicamente da seguinte forma: força igual a massa vezes a aceleração, onde essa é a força aplicada. Agora eu vou falar sobre os princípios da inércia de ação e reação da terceira lei de Newton. Se um objeto exerce uma força sobre outro objeto, este outro exerce uma força de mesma intensidade e de mesma direção, e mesmo sentido oposto. Newton propôs que toda força de ação estava associada a uma força de reação. Assim, numa interação entre 2 corpos, temos um par de forças. Um pouco da geração de energia. É uma das forças de energia que o homem mais utiliza na atualidade, graças à sua facilidade de transporte, baixo índice de perda de energia durante conservação. No nosso planeta encontramos diversos tipos de energia. Elas podem ser renováveis ou esgotáveis. Por exemplo, a energia solar e a eólica, obtida através dos ventos, fazem parte das fontes de energia inesgotáveis. Por outro lado, os combustíveis fósseis derivados do petróleo e do carvão mineral possuem uma quantidade limitada em nosso planeta, podendo acabar o caso não haja consumo de racional. Energia hidráulica é a mais utilizada no Brasil em função da grande quantidade de rios em nosso planeta. A água possui um potencial energético e, quando represada, ela aumenta. Energia fóssil, formada há milhões de anos a partir do acúmulo de materiais orgânicos no subsolo. A geração de energia a partir destas fontes costuma provocar poluições e contribuir com o efeito estufa, aquecimento global. Energia solar, ainda pouco explorada no mundo em função do custo elevado de importações, é uma fonte limpa, ou seja, não gera poluição e nem impactos ambientais. Energia biomassa é energia gerada a partir da decomposição em curto prazo de materiais orgânicos. A energia eólica, gerada a partir do vento, grandes hélices são instaladas em áreas abertas, sendo que o movimento delas gera energia elétrica. Energia nuclear. O urânio é um elemento químico que possui muita energia. Quando o núcleo é desintegrado, uma enorme quantidade de energia é liberada. As usinas nucleares aproveitam essa energia para gerar eletricidade, embora não produzam poluentes. A quantidade de lixo nuclear é um ponto negativo. Os acidentes em usinas nucleares, embora raros, representam um grande perigo.